Boa noite, que bom estar com você mais uma vez, dessa vez para darmos abertura a uma série de palestras do pastor Aldrovando Araújo, em uma semana de oração que ele realizou nos Estados Unidos. Eu consegui tirar da programação a essência, que é a palestra, vai ficar em apenas 44 minutos de bênção para você. Ele vai falar sobre um tema que de primeira vista parece um pouco meio contraditório, porque tem aqueles que não creem mesmo. Como você sabe, tem aqueles outros que creem, mas nas condições. Eu creio assim. Ele coloca as condições para crer, só para você ter uma ideia. Mas existe um outro terceiro grupo, ainda bem que existem essas pessoas que creem de acordo com as escrituras sagradas. E você vai assistir essa palestra em qualquer que seja a sua situação para você ver em que quadro você se encaixa dos três. Eu tenho certeza que cada minuto desta palestra vai ser um minuto de bênção a seu benefício. Com certeza, com você, a partir de agora, o pastor Aldrovando Araújo, falando sobre o Espírito Santo. Esteja atento a cada palavra. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, verso 31 e 32. Evangelho de Mateus capítulo 12, verso 31. Por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Queridos, não tenho dúvida que esse é um dos textos mais difíceis da Bíblia. Se a Bíblia fala que quem encobre suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, o que é o pecado que não tem perdão? Se a Bíblia fala que até lá na cruz, Jesus perdoava seus algozes que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, o que é o perdão, o pecado para o qual não existe o perdão? Queridos, para saber o que é o pecado contra o Espírito Santo, temos que saber quem é o Espírito Santo e qual o trabalho que ele realiza aqui na terra. Infelizmente, existem igrejas que não acreditam na pessoa do Espírito Santo e, consequentemente, não acreditam na Santíssima Trindade. E, às vezes, aparece também no nosso meio pessoas da nossa igreja que, se dizendo muito sábios, ousam afirmar que o Espírito Santo não existe. É apenas um vento, uma influência, uma corrente elétrica, uma energia. Queridos, se alguém não vai ter esse DVD, pega por favor aí uma caneta e anota, nem que seja na contracapa da sua Bíblia, os textos que falam da pessoa do Espírito Santo. Falam da Santíssima Trindade e também o trabalho que o Espírito Santo realiza aqui na terra, para daí compreendermos o que é o pecado que não tem perdão, pecado contra o Espírito Santo. Vocês encontram, alguém levou daqui o meu controle remoto? No meu bolso? Desculpe, irmãos, o bolso do paletó. Obrigado pela ajuda. Nesse não está, e aqui também não. Misericórdia. Orem por mim aí, irmãos. Eu achar o meu controle remoto. Não, não está. Você consegue? Olá. Obrigado. Só você chegar já resolveu.
Anote aí, queridos, as passagens que falam sobre a Santíssima Trindade. Primeira, Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Primeiro texto sobre a Santíssima Trindade está no primeiro capítulo, nos 2 primeiros versos da Bíblia. O que diz lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Você sabia que no original hebraico está no plural? No princípio criou deuses os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Escute, irmãos, uma tradução antiga diz: o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Uma pergunta muito interessante que cabe aqui: quem foi que criou os céus e a terra? Se você falar que foi Deus o Pai, está correto. Salmo 19 fala que Deus é o Criador. Se você falar que foi Jesus, o Filho, está correto. João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, tudo foi feito por Ele. Agora, escute bem, se você quiser falar que quem criou foi o Espírito Santo, também está correto. Jó 33, verso 4 diz: o Espírito de Deus me criou. Então, queridos, as três pessoas da Santíssima Trindade estavam presentes na criação do mundo. É por isso que vocês encontram textos na Bíblia como Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Qualquer pessoa de terceiro ano primário sabe que singular, eu, tu, ele ou ela é uma pessoa só. Quando são duas ou três ou mais pessoas, é o plural. Nós, vós, eles ou ela. Fosse só uma pessoa da divindade, Deus iria dizer: eu vou criar o homem à minha imagem e à minha semelhança. Observem que está no plural. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Outro texto, 3:22. O homem se tornou como um de nós. De novo, a Santíssima Trindade. Capítulo 11, verso 6, a história da Torre de Babel. Os homens queriam fazer uma torre que chegasse até o céu. Deus não gostou disso. Deus disse assim: vinde, olha, vinde é vós. É duas pessoas. Então, Deus o Pai, chamando outras duas pessoas: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Queridos, claramente a Santíssima Trindade. Outra passagem, Daniel capítulo 7, verso 9, é chamado de o antropomorfismo de Deus. Deus como tendo um corpo, uma forma. Eu não acredito, irmãos, em Deus como sendo um espírito vagando em cima de uma nuvem, não. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Deus é uma pessoa. O profeta Daniel viu Deus sentado no alto e sublime trono. Seus cabelos eram brancos como a neve. A sua roupa era alva como a lã. Deus é uma pessoa. Claro que na nossa mentalidade não conseguimos entender como é a natureza física de Deus. Para nós, se tiverem fechadas as portas dessa igreja e janelas, ninguém consegue entrar aqui. Agora, para Deus não existe barreiras, não existe porta. Ele pode entrar em qualquer auditório, em qualquer casa, em qualquer porta, em qualquer auditório. Só tem uma porta que Deus não abre, não força. É a porta do nosso coração, porque Ele respeita o livre-arbítrio.
Então nós não entendemos como que Deus está em todo lugar, está aqui presente, está em nosso coração. Lá no Brasil, uma garotinha de 7 anos queria se batizar. O pastor falou, você é muito nova. Eu disse, não, mas eu quero batizar, eu já conheço, amo a Jesus, eu já sei de Deus. O pastor falou, tá bom, vou fazer uma pergunta para você, que tamanho é Deus? Que jeito é Deus para você? Ela pensou, para mim, Deus é tão grande que Ele está no mundo inteiro. Tem nenhum lugar onde Deus não está, mas Ele é tão pequenino que cabe aqui dentro do meu coração. Aleluia, que resposta bonita de uma garotinha, né? Então, Deus, Ele é um ser pessoal, está em todas as partes do mundo, em todo o universo, está também aqui dentro do nosso coração. O verso 13 fala de Deus o Filho, como Ele é chamado Filho do Homem. O capítulo 8 de Ezequiel fala do Espírito Santo como sendo uma pessoa, diz assim, ó, o Espírito estendeu uma mão, me pegou pelos cachos, aqui ó, os cabelos da minha cabeça, me levantou e me levou a Jerusalém, e em visão, e falou comigo. Escute, irmão, o Espírito Santo tem um corpo, ele tem mão, ele tem braço, ele fala. Ele levantou o profeta pelos cabelos e o levou a Jerusalém, e falou com ele. Você não pode aceitar essas ideias de que o Espírito Santo é uma energia, é uma corrente elétrica. Não, meu irmão. Vocês encontram no Mateus capítulo 3, claramente as 3 pessoas da divindade. Deus o Filho sendo batizado. Deus o Pai falando, esse é o meu Filho amado. Deus o Espírito Santo descendo na forma ilustrativa de uma pomba. Outro texto, Mateus 28, na fórmula do batismo. Jesus disse, portanto, ide, batizai em nome do Pai, quem mais? E do Filho, quem mais, irmãos? E do Espírito Santo. Eu não acredito que Jesus ia mandar batizar em nome do Pai, uma pessoa, e do Filho, outra pessoa, e do Espírito Santo, uma corrente elétrica, uma energia. Agora, os unitaristas falam que esse texto não tem no original. E como que você responde? Escute, querido. Vários museus do mundo, museus arqueológicos, existem cópias do Novo Testamento. E num determinado museu, que eu não me lembro onde, encontraram um original do livro de Mateus que não tem esse verso 19 e 20. Por quê? Porque, como eram os pergaminhos, então, devido à umidade, foi corroído o texto desse verso 19 e 20. Não tem, porque o texto está faltando um pedaço. Só que os unitaristas falam que não tem no original. Então, é bom você saber isso. Outros originais em outros museus do mundo têm perfeitamente Mateus 28, 19 e 20, sim senhor. Capítulo 5 de Atos. Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo. Fizeram um compromisso com Deus, vender as terras não sei por quanto e dar não sei quanto lá para a obra de Deus. Na hora H, esconderam uma parte do dinheiro debaixo do colchão, chegaram lá na igreja com uma quantia enganosa. Pedro disse, por que você está mentindo para o Espírito Santo? Caíram mortos dentro da igreja. Ora, você não pode mentir para um vento, para uma corrente elétrica, para uma energia. Você só pode mentir para uma pessoa. E eles mentiram para a pessoa do Espírito Santo. Capítulo 8. O Espírito Santo falou com Filipe para que fosse estudar a Bíblia com aquele ministro da fazenda lá da Etiópia, aquele eunuco, e o levou ao batismo. Capítulo 10. Falou com Pedro para que fosse estudar a Bíblia com o centurião romano.
capítulo 13, o Espírito Santo falou com a igreja para que separassem a Paulo e a Barnabé para um ministério especial. Capítulo 16, o Espírito Santo orientando a igreja onde deveriam pregar o evangelho, naquela cidade, agora naquela outra, naquela ali ainda não, vai para cá. O Espírito Santo administrando, irmãos, pessoalmente a igreja. Vocês encontram, Romanos capítulo 8, verso 26, quem tem uma Bíblia, abre aí, por favor. Romanos 8, 26, é muito bonito esse texto, e eu quero chamar a atenção da igreja, duas coisas importantes. Diz assim, 8, 26 e 27, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então a Bíblia fala que o Espírito Santo também, olha essa expressão, também, porque nós sabemos que Jesus intercede por nós diante de Deus. E a Bíblia então dá essa ênfase, o Espírito Santo também intercede por nós. E aqui fala por que ele intercede. Ele leva nossas orações a Deus, porque nós não sabemos orar como convém. Ou sabemos? Boa pergunta, irmãos. Sabemos orar como convém ou não sabemos? Não. Realmente precisamos da ajuda do Espírito Santo. Com todo respeito e carinho, vocês querem ver dois erros muito comuns que acontecem na hora que uma pessoa vai orar? E vocês que são líderes da igreja, por favor, pelo menos os líderes, prestem atenção nisso. Tem gente que faz uma oração bonita e termina a oração dizendo amém, sem pedir em nome de Jesus. E sábado eu vi aqui, irmãos, 4 pessoas oraram, só uma terminou a oração pedindo em nome de Jesus. Jesus disse assim, ó, tudo, sabe o que é tudo? Tudo que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Com todo respeito, irmãos, para mim uma oração bonita que a pessoa faz, e não pede em nome de Jesus, é um cheque preenchido que não foi assinado. Não esquece da assinatura de Jesus no seu cheque da oração, quando você pedir alguma coisa para Deus. Amém, irmãos? Outro erro muito comum, e eu estou chamando a atenção porque na revista Adventista de maio do ano passado, saiu um artigo sobre isso. Tem gente que está fazendo uma oração tão bonita assim, ó, Senhor, que o pregador possa ser usado por ti nessa noite. Amém. O pregador não é nada. Ele depende de alguém. Senhor, que a tua igreja possa ser abençoada nessa noite. Amém. A igreja precisa de alguém para ser abençoada. Só que essa pessoa que está orando tão bonito, de repente diz assim, Senhor, que tu possas nos abençoar. Ai, Jesus. Senhor, que tu possas estar presente. Quantos aqui acreditam que Deus pode todas as coisas? Quantos acreditam? Levante a mão. Você acredita que Deus pode todas as coisas? Gente querida, se Deus pode tudo, então para que pedir que Deus possa? Você está transmitindo um pouco de dúvida. Você está achando que alguém tem que ajudar a Deus para que Ele possa? A revista Adventista de maio do ano passado fala que é um erro teológico. É um modismo. Todo mundo acostumou, é tão bonito dizer que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa estar presente. Para com isso, viu, querido irmão? A Bíblia diz, cheguemos confiadamente junto ao trono da graça. Diga, Senhor, se presente aqui nesse culto em nome de Jesus. Senhor, abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Amém, irmão? Bom, mas aqui no verso 27, fala que Deus conhece a mente do Espírito Santo. Se você vai ali para 1 Coríntios 2, fala que o Espírito Santo também investiga
perscruta e conhece a mente de Deus. Está começando a entender? Nós temos só um único Deus verdadeiro. Só que são 3 pessoas. Só que tão perfeitas na unidade, que Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. O Espírito Santo conhece a mente do Pai, o Pai também conhece a mente do Espírito Santo. E se você não conhece essa página de Ellen White, Evangelismo 616, anote aí. Ela fala que o Espírito Santo é uma pessoa tanto quanto Deus o Pai. E ele caminha ao nosso lado. Marca essa página, porque os unitaristas dizem que não tem nos livros da Sr. White nenhum texto falando sobre a pessoa do Espírito Santo ou Trindade. Anote isso aí na contracapa da sua Bíblia. João 14, o Espírito Santo é o Consolador. João 14, 26, ele ensina e nos ajuda a lembrar. Estamos vendo agora qual é o trabalho do Espírito Santo. Ele ensina, depois ajuda a lembrar. Você tem boa memória? Ou gostaria de ter uma memória melhor? Quantos gostariam de ter uma memória melhor? Eu tenho 3 receitas para quem quer ter uma memória melhor. Eu louvo a Deus que eu tenho uma memória boa. Já preguei 120 noites direto, sem usar esboço e sem repetir o sermão. Primeira sugestão para quem quer ter uma boa memória: peça para o Espírito Santo. É Ele quem ensina você, Ele quem ajuda você a lembrar. Uma garota da nossa igreja estava indo para o culto sábado de manhã, lá na Rússia, tempo do comunismo, que era proibido frequentar a igreja. Nossos irmãos se reuniam debaixo dos porões da ditadura comunista. E era proibido ir à igreja. Ela estava indo à igreja, os policiais, suspeitando, se aproximaram dela e perguntaram: ei, mocinha, onde você vai? E o que é que você vai fazer? Irmãos, segredo. Quando fizeram uma pergunta difícil para você, nunca diga não sei. Educadamente, peça para a pessoa repetir a pergunta. Diga assim: desculpa, o que é mesmo a sua pergunta? Como é que é mesmo? Você já entendeu a pergunta, só que enquanto a pessoa repete, você está em oração para que o Espírito Santo dê a resposta, dê a sabedoria para você. Ela disse: desculpe, como é que é a pergunta de vocês? Onde você está indo e o que é que você vai fazer? Eu disse: sim, eu estou indo à casa do meu pai, porque morreu meu irmão mais velho e hoje será lido o seu testamento. Desejar ela um bom testamento, e ela foi aonde? Onde é a casa do nosso pai? Onde é, irmão? A igreja. Quem é o nosso irmão mais velho que morreu? Jesus. Qual é o testamento que é lido na igreja? É a Bíblia. Só o Espírito Santo podia dar uma resposta como essa. Então, ore para que o Espírito Santo dê a você sabedoria, mente. Segundo lugar, você pode usar levedura de cerveja, não é beber cerveja não, hein? É o comprimido, ou em pó, levedo de cerveja. Ginkgo biloba também é muito bom para a memória. Ginseng também é bom. Em terceiro lugar, você deve usar bastante frutas e verduras. Evite o queijo e a carne, que elas dificultam um pouco a circulação no seu cérebro. A corrente sanguínea tem dificuldade para chegar lá. Verso 13 do capítulo 16, fala que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Irmãos, uma boa pergunta: vocês sabem como é que nós identificamos uma igreja que tem o Espírito Santo? Se alguém perguntar para você: a igreja adventista recebe o batismo do Espírito Santo? Você responde o quê? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Claro que sim. Normalmente um pentecostal faz a segunda pergunta: a igreja adventista tem o dom de línguas? E aí você responde o quê? Sim ou não?
Sim ou não, irmão? Quantos acham que sim? E quantos acham que não? Irmãos, não tem nenhuma igreja no mundo que tem tanto dom de línguas como a igreja adventista, amém? Nós somos a única igreja que estamos em mais de 200 países do mundo. Então, pode falar que a igreja adventista tem o dom de língua, sim, senhor. Ah, pastor, não interessa, o dom de língua da Bíblia, Atos capítulo 2, é língua de nações, de países. Está muito claro lá, irmão. Se outras igrejas têm outro dom de língua, que não é o da Bíblia, aí o problema é deles. Agora, o dom de língua, a igreja adventista tem, muitos aqui falam. Falam em português, em inglês, espanhol, e talvez até outras línguas a mais. Então, nós temos o dom de língua, sim, senhor. Agora, o que é que distingue a igreja adventista? O que é que nos prova que temos o Espírito Santo? Nós somos a igreja da verdade. O tempo não me permite hoje. Eu tenho no DVD mostrando quais as características da igreja verdadeira. Jesus como Salvador, a lei de Deus, o sábado, não usar carne de porco, a questão do lava-pés, que identifica o povo de Deus aqui na terra como tendo parte com Cristo. Depois dá uma estudada nesse assunto. Então, o povo de Deus tem uma característica especial, toda a verdade. O Espírito Santo é quem guiou, irmãos, essa igreja desde os seus primórdios, para que ela conhecesse todas as verdades da Bíblia. Eu diria que o principal trabalho do Espírito Santo aqui na terra é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando você é tentado, o Espírito Santo fala com você para não praticar aquele pecado. Tem gente que diz assim, pastor, ore por mim, porque eu estou sendo muito tentado. Tentação é uma coisa, pecado é outra. Jesus foi tentado em tudo, como nós, só que ele não teve nenhum pecado. Próximo, você sabe quais são as diferenças, os diferentes estágios da tentação? Dá uma olhadinha aqui, irmão. 5 estágios da tentação: atenção, consideração, decisão, planejamento e ação. Vamos decorar? Leem comigo em voz audível. Olha lá, toda a igreja, vamos lá. Atenção, força. Vamos decorar? Vamos falar mais alto para o pessoal ouvir na internet? Vamos lá. Atenção, escute, queridos, no primeiro estágio, quando Satanás chama sua atenção para aquele pecado, o Espírito Santo de Deus entra em ação, dizendo, meu filho, não faça isso. Minha filha, não faça isso. Eu vou ilustrar aqui, irmãos. Digamos que você, vou ilustrar com licença das irmãs, vou ilustrar para os homens aqui. Digamos que você, querido irmão, está caminhando pelas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, caminhando pela calçada e passa uma garota muito bonita. Só que essa garota tem um problema, ela está com pouca roupa. Aqui em cima é muito embaixo. E aqui embaixo é muito em cima. Misericórdia. Então você está caminhando, a garota passa e você dá uma olhadinha. Você olhou, foi embora, não houve pecado. O problema começa quando você passa pela garota e dá aquela famosa viradinha de pescoço. Quando você vira, a garota está parada na esquina, sorrindo e fazendo assim, ó. Jesus, tem misericórdia, né? Porque aí começa a consideração. O diabo fala assim, vai lá, cara,
Você nunca viu uma mulher bonita dessa na tua vida? Esquece aquela horrorosa que você tem em casa. Aqui o Espírito Santo entra em ação, dizendo, meu filho, não faça isso. Olha a sua honra, a sua dignidade, sua salvação, seu nome na igreja. O diabo diz, não, vai lá, cara, não tem nenhum pastor, nenhum irmão fofoqueiro aqui, ninguém te conhece, ninguém está te vendo, vai lá, aproveita, cara. O Espírito Santo diz, não, meu filho, bem-aventurados limpos de coração, porque eles serão a Deus, não adulterarás. Então, a luta dentro do indivíduo. Essa luta, irmãos, é tão forte que tem gente que fica com a boca seca, a respiração ofegante, o coração acelera, porque há o grande conflito dentro de você, a luta entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Finalmente você vai tomar uma decisão. Ou você vai tomar a decisão de ir embora para casa, dizendo, Jesus, tem misericórdia, me perdoa, sai para lá, Satanás, eu quero a bênção. Ou então você vai tomar a decisão de praticar o pecado com essa garota. Aí vem o planejamento, quanto que é, como é que é, onde é que é. Finalmente vem a ação, nesse caso, o sexo fora do casamento. Pergunta, muito importante. Quando é que devemos vencer a tentação, irmão? Aqui, no último estágio, na hora de praticar o ato, ou na hora do planejamento, ou da decisão, ou lá em cima no primeiro estágio. Quando você acha que é lá em cima no primeiro estágio? A hora que o diabo chama a nossa atenção. Queridos, aqui, quando entra em choque a força do diabo convidando você e a força do Espírito Santo dizendo, vai embora. Porque a Bíblia fala, você vai ouvir atrás de si uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele, sem vos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, meu querido irmão, você vai tomar uma decisão. Se você atender a voz do Espírito Santo lá no início. Uma boa pergunta. Quanto tempo dura a tentação? Até que ela se torna pecado. Essa pergunta me foi feita por um empresário lá no interior do Paraná. Ele disse, pastor, eu tenho aqui centenas de funcionários, eu tenho aqui umas 10 secretárias solteiras e casadas, muito bonitas. Pastor, cada momento elas estão aqui vindo à minha mesa, trazendo documentos para eu assinar. Seguidamente, algumas delas estão assim com a roupa decotada, sem aquela peça íntima, o sutiã. Quando ela se curva à minha mesa, eu vejo o seio dessa mulher. Quando é que isso se torna pecado? Vou abrir um parênteses aqui, com todo carinho. Eu sei que o povo brasileiro é conservador, mas queridas irmãs, a melhor roupinha que você tiver, coloque-a para vir à igreja. Esse assunto do vestuário é tão importante, que Deus deu uma visão para Ellen White, falando inclusive do comprimento da roupa da mulher. Diz que quando a mulher está sentada ou em pé, o joelhinho deve estar coberto. O joelho. Tem gente que gosta de mostrar esse osso. Desculpa, eu não gosto de fazer isso aqui. Mas tem mulher que gosta de mostrar esse osso feio, horroroso. Eu não acho bonito esse osso. Agora, tem algumas irmãs que não contentam se mostrar só o joelhinho e já mostra assim um palmo. E tem algumas que não se contentam e já vem assim quase 2 palmos. Deixa eu guardar isso aqui, misericórdia. Muito feio, horroroso. Vocês estão rindo porque não sabem, né? A luta. Deixa eu falar para as irmãs uma coisa. Eu já vi irmãos na igreja dizendo assim, pastor, faça alguma coisa, pastor. A gente anda durante a semana quase morrendo espiritualmente, porque a tentação no mundo lá fora é muito forte. A gente vem para a igreja para renovar
a vida espiritual, senta do lado da gente uma irmã bonita, o corpo bonito, com uma saia curta, ou rachada, ou decotada, ou com um biguinho de fora. Pastor, a gente acaba pecando dentro da igreja, pastor. Faça alguma coisa. Irmãs queridas, os psicólogos fizeram uma pesquisa. Sabe o que é que mais dilata a pupila dos olhos de uma mulher? É o choro de uma criancinha. Instinto materno. Aí fizeram com os homens. Sabe o que é que mais dilata a pupila dos olhos de um homem? Claro, que é o corpo de uma mulher. E é interessante, um homem pode até ser tentado lá na beira da praia, onde as mulheres usam traje de banho, só que lá tem que usar roupa de banho. Mas vocês sabiam que a tentação à sensualidade é maior num ambiente limpo, como uma igreja, quando a mulher está mostrando apenas alguns pedaços do seu corpo, a tentação é maior do que lá na beira da praia. Irmã querida, dá um conselho aqui, acho que nem precisaria dar, mas em casa, você pode usar a roupinha que você quiser. Você tem o direito. E se você não quiser usar nada, é melhor ainda. Seu marido vai bater palma para você, vai dizer, oh glória. Agora, na igreja, querida irmã, a melhor roupinha, aquela bem fechadinha, tá bom? Porque a Bíblia diz assim, a minha glória eu não dou a outrem. Deus diz, eu não dou para outra a minha glória, hein? Nós vimos a igreja para adorar a Deus. Quando uma querida irmã, bonita, e com todo o respeito, irmãos, as mulheres mais bonitas de Washington estão aqui na igreja. Amém, irmãos? E não fala amém para você ver se não. Né? As mulheres mais bonitas são as mulheres do povo de Deus, irmão. Agora, uma mulher bonita entra na igreja, decotada, com roupa curta, né? Com aquele corpo extraordinário. Eu falei antes de ontem, mulher não caminha, ela desfila, né? Entra na igreja, daquele jeito. O pobre do irmão que estava adorando a Deus, ele muda o pensamento direto para o corpo da irmã. Aí aquela querida irmã está roubando a glória de Deus para ela. Pode não, irmã. Deus diz assim, eu não dou a minha glória a outrem. Deus abençoe as queridas irmãs. Só relembrando isso, sei que as irmãs brasileiras são tradicionais e não tem esse problema, mas de repente alguém está me ouvindo aí pela internet, né? Precisaria ouvir isso. A melhor roupinha, viu? Irmã, lá da internet que está me acompanhando, usa para vir na igreja adorar a Deus. Amém? Bom, voltando aqui para o assunto, fazendo o fecho, 3 degraus do pecado contra o Espírito Santo. E a resposta? Os psiquiatras dizem, sabe quanto tempo dura a tentação até que se torna pecado? 3 segundos. O momento que o diabo chamou a sua atenção, o Espírito Santo convenceu a você, você só tem 3 segundos para dizer não, não quero, vou embora, vou fugir. Isso passa rápido, 1, 2, 3. É o tempo que você tem para ir embora. Passou dos 3 segundos, você já entra no processo de ficar admirando a árvore proibida. Já entra no processo de diálogo com Satanás. Ele é o maior vendedor do universo. Ele tem mais de 6.000 anos de experiência, irmão. Agora o fecho aqui, olha. 3 degraus do pecado que não tem perdão. Entristecer, resistir e apagar. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. Atos 7:51, homens de coração duro, se estão resistindo ao Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5:19, não apagueis o Espírito. Vamos compreender como é que acontece o pecado que não tem perdão? Escute bem. Quando você foi tentado, o Espírito Santo disse para você, não faça isso. Você cometeu aquele pecado. Claro que você entristeceu a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo também.
Jesus falou que há perdão se você se arrepender e abandonar o pecado. Porque quando você comete o pecado, o Espírito Santo continua falando, dizendo assim, meu filho, como é que você vai fazer uma coisa dessa, meu filho? Abandona o pecado, volta para Jesus. Minha filha, onde é que você estava com a cabeça? Então, se você confessa, abandona, deixa, tudo bem. O problema é se você continua na prática daquele pecado agora acariciado, voluntário. Aí você já está no segundo degrau. Se está resistindo ao Espírito Santo. Pergunta, uma pessoa que resiste ao Espírito Santo durante algum tempo, se arrepende, ainda tem perdão, sim ou não? Graças a Deus. Davi, Salomão, Sansão, Manassés e muitos outros. O grande problema, queridos, é que ninguém sabe quanto tempo pode resistir o Espírito Santo até que ele se apaga, ele se afasta. Chega um dia que ele diz assim, meu filho, minha filha, você não quer abandonar o pecado? Você não quer entregar a sua vida a Jesus? Então eu vou embora, eu vou trabalhar com outra pessoa. Gênesis capítulo 6, Deus diz assim, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, não. O Espírito Santo, irmãos, é como aquele relógio que nos desperta de manhã. Tem gente que fica apertando lá, desligando, vou dormir mais um pouquinho, chega um dia que você vai perder o horário. Ou um dia você não vai ouvir mais o despertador. Dá uma olhadinha aqui, o que está no texto de Hebreus 10, 26 e 27. Fala que o pecado voluntário, acariciado, chega uma hora que não tem mais intercessão, não tem mais o perdão. Pecado acariciado, pecado voluntário. Eu sei o que alguém aqui está perguntando. Pastor, como é que a gente sabe quando caiu no pecado que não tem mais perdão? Escuta, querido irmão, minha irmã, se você está aqui hoje, é porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida, amém? Porque depois que o Espírito Santo se retira, a pessoa não quer saber mais nada de Deus, de Bíblia, de igreja, de religião. Então, se você está aqui hoje, é porque o Espírito Santo de Deus está falando com você, amém? Salmo 51, a oração de Davi, não retires de mim o teu Espírito Santo, não me lances fora da tua presença. Lamentações capítulo 1, o profeta simbolizando Jerusalém disse, eu choro porque se afastou de mim o Consolador. O verso 8 diz que Jerusalém se tornou repugnante, pecado maior do que o de Sodoma. As mães devorando os próprios filhos no cerco de Jerusalém. É terrível, irmãos. Quando a pessoa peca contra o Espírito Santo. George Frederick estava escalando uma montanha de neve. A neve caía pesadamente sobre os ombros. De repente começou a congelar as mãos e os pés. Pode botar aquele fundo musical aí, para a gente terminar. Mãos e pés congelados, nariz também. É o número 3. Fundo musical. 3. Número 3. Fundo musical. As mãos congelaram, os pés também. Ele viu que a única maneira de se salvar, irmãos, seria acender uma fogueira. Arranjou lenha, gravetos. Quando ele tirou a caixa de fósforo do bolso, ele tremeu, porque só tinha um palito. O último palito entre ele e a morte. Se aquele palito apagasse, ele estaria perdido. Catou mais alguns gravetos, colocou ali. Precisava de papéis, não tinha. Ele rasgou documentos, talão de cheque, dinheiro. O que vale documento, cheque, dinheiro, quando a vida está em jogo? Rasgou tudo e colocou ali debaixo dos gravetos. Tirou o casaco, protegeu da neve um monte de lenha. E com todo o cuidado, ele riscou aquele palito de fósforo.
que incendiou os papéis, os gravetos, a lenha, e a fogueira foi acesa. E ele foi salvo por um palito de fósforo. Por que eu conto essa história? Em muitos lugares, há pessoas que estão vivendo na prática do pecado, voluntário, acariciado, e talvez o Espírito Santo está quase se retirando. A Bíblia fala que o Espírito Santo, queridos, é um fogo que vem para queimar nossos pecados, nos purificar para a vida eterna. Só que se você se agarrar aos pecados, aí vai acontecer o contrário. Seus pecados vão abafar a voz do Espírito Santo. Que bom que você esteve conosco até o fim desta palestra. Tenho certeza que você foi abençoado. Agora, o importante é colocar em prática estes ensinamentos. E devo dizer que na próxima semana teremos mais uma palestra dessa série, desta semana de oração abençoada. Até a próxima semana, com a graça de Deus.